Fala galera, beleza? Tranquilidade? Sossegado? Estamos nós aqui para mais uma aula, né? Uma aula de sociologia. E para aqueles que acompanham, né, da escola, essa aula, né, vai ser a última do Colégio Anjo da Guarda São Rafael. Essa aula vai ser a última aula da apostila 2, ok? Trata-se de novas urgências. Então, esse material do Etapa, ele é um material novo, né? Antigamente, boa parte desse texto ele entrava como tecnologia e sociedade. Então, com essa remodelagem, ele continua falando da tecnologia, mas ele abre, né, espaço para a globalização e, né, aspectos que a gente já viu em geografia, né, que reagem à globalização. Então, eu descobri essa semana algumas imagens aí e eu vou usá-las. Então, já vale, né, no final existe um anexo que vale tanto para essa aula de sociologia como para aquilo que a gente trabalha, né, em União Europeia, quando a gente fala a respeito de xenofobia, de nacionalismo, etc. e tal. Então, estava também lendo essa semana um texto de Thomas Hylland Eriksen, um antropólogo norueguês ou sueco, e ele trouxe um apontamento interessante, né, a respeito da globalização que eu coloco para vocês aí. Diz ele que a globalização evidencia a típica e moderna contradição entre o sistema mundo e o mundo vida, entre estandardização e singularidade. Estandardização é uma palavra que os portugueses usam mais do que a gente. A gente usa padronização, né? Eles preferem usar estandardização. Então, a estandardização é como se fosse uma padronização. Então, o que ele está colocando é que a globalização ela cria comportamentos, padrões, né, em várias searas aí da vida, né, padrões globais. Mas o que a gente percebe, o que a gente já tratou bastante, né, é que os lugares eles apresentam reações a isso. Não necessariamente os lugares vão falar amém, né, para tudo que a globalização impõe para a gente, ok? Então, colocando isso, vamos lá iniciar nossa aula, né, trabalhando primeiro com a questão da tecnologia, a tecnologia e a sociedade. E uma coisa que eu sempre chamo atenção nesse tipo de estudo, né, na nossa modernidade, é as implicações da inserção de tecnologia na sociedade, né? Então, isso vai trazer muitas possibilidades, muitas mudanças. É a mesma coisa, nós estamos numa situação de pandemia. E se não fosse essas tecnologias, né? Se não fosse esse notebook que eu estou usando para gravar a aula para vocês, e se não fosse uma internet de banda larga que possibilitasse que pessoas se comuniquem, né? E se não fosse o YouTube. Então, a tecnologia, muitas pessoas demonizam muito as tecnologias, né? Mas me falam, né? Se não fosse essas tecnologias, esse software simples que eu estou usando, mas muito eficiente, né, de gravar aulas a partir do slide com a minha voz, com imagens, usando o que eu colocar. Então, né, a tecnologia inserida na sociedade, ela vai trazer muitas possibilidades, boas possibilidades. Pode ser que, né, ao a gente ver esse apego desenfreado à tecnologia, às vezes nós temos o que se acusa de famílias divididas, né? Cada um no seu canto, um mundo ensimesmado nas tecnologias. Tudo tem os dois lados, né? Então, o nosso ponto de partida, né, o que a apostila sugere para a gente é o do quarto tópico. A manutenção da vida social necessita da satisfação dos imperativos básicos para a sobrevivência. Então, nossa sobrevivência, né, envolve alimentação,
envolve boa informação, né? Aqui para nós nos relacionarmos. Então, e tudo tem relação com tecnologia. Tentando ser o mais didático possível, né? O que seria tecnologia material? Tecnologia envolve sempre uma criação, né? Tecnologia material, então, é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, objeto, máquina, aparelho, né? E o imaterial é o que a gente chama de técnica, é o que alguns chamam de know-how, né? Organização social do trabalho, pensamento científico que vai desenvolver, né, tecnologias materiais. Então, é importante que saibamos o que é uma coisa e o que é outra coisa, né? Quando nós desenvolvemos uma maneira de fazer algo, né, nós estamos desenvolvendo então uma técnica. Quando nós temos conhecimento para fazer algo, nós temos uma técnica, nós temos um know-how. Então, o desenvolvimento tecnológico das sociedades depende da interação de uma série de fatores. Então, sendo bastante, né, didático, uma vez mais, né? O que adianta você ter urânio, mas se você não tem um conhecimento que aquilo vai servir para alguma coisa, certo? De que adianta petróleo se você não tem conhecimento para aquela coisa, para você produzir algo a partir daquela coisa? Então, na nossa vida, como o novo título se chama, né, novas urgências, sempre, a todo momento, despontam necessidades. E os recursos, eles vão nos dar possibilidades. Então, o capitalismo é uma espécie de... Qual seria uma palavra bem justa para colocar aqui? O capitalismo, ele é dinâmico e ele vai, né, apresentar demandas constantes, e essas demandas podem ser atendidas a partir de coisas, a partir do desenvolvimento de técnicas, de pensamento científico. Então, alguma pessoa um dia, né, percebeu que o petróleo é inflamável, e aí alguma pessoa desenvolveu um motor a combustão, desenvolveu um motor que, mediante a colocação ali de um derivado do petróleo, poderia gerar explosão e poderia movimentar esse motor, né? Então, o capitalismo ele lança constantemente, né, demandas, e essas demandas devem ser atendidas. Então, é como a gente trabalha com questões de, né, energia. Existem as energias primárias, as energias que são convencionais e secundárias. A gasolina ainda é uma fonte convencional, porque, né, ela ainda vai abastecer a maioria dos carros do mundo. Então, outras energias estão surgindo para substituí-las, ou ser mais limpas, ou ser mais produtivas, ser mais capazes. Enfim, né? Tudo demanda dessa interação de elementos naturais, de recursos naturais, de técnicas, de descobertas, da lógica científica. Tipo, por que que, né, a questão que a gente faz muito em história, por que que a Revolução Industrial surgiu primeiro na Inglaterra? Então você vai trazer uma série de elementos que vão explicar por que que aconteceu primeiro lá, que vão desde tecnologias, desde abundância de recursos naturais, né, uma evolução da produção de manufatura, enfim, tudo colaborou para que isso acontecesse, né? A gente já viu em Marx que o desenvolvimento tecnológico ele vai se dar através do trabalho do homem e da sua capacidade da razão, essa faculdade que permite diferenciar o homem dos outros seres vivos. Na apostila vai trazer aquele excerto
em que faz uma comparação entre o trabalho do homem e o trabalho da formiga. A capacidade de trabalhar da formiga, ela é inata, ela é intrínseca, né? Ela é natural, né? Tipo assim, é uma função ligada naturalmente, né? Tá dentro da consciência da formiga. A formiga não aprende, é uma capacidade inata, enquanto que o homem não. O homem ele aprende, ele desenvolve a razão, né? Ele planeja as coisas e ele, né, produz, né? Produz com aquilo que estava na cabeça, né? Com o projeto. Então, essa é a grande diferença, né, do homem dos animais. Entretanto, né, como nós trabalhamos também em Marx, com o advento da indústria e a inserção da máquina no mundo produtivo, o homem se tornou um apêndice dela. Percebam que eu coloco que nós devemos reconsiderar isso, né? Fazer uma conjugação disso, do passado e do presente. O que significa isso? Hoje, uma pessoa que, né, opera uma máquina não é um desqualificado. É uma pessoa que, né, demanda que ela tenha uma alta qualificação técnica, não universitária ou acadêmica, certo? Técnica. Então, é um profissional gabaritado tecnicamente. Antigamente, quando a gente via lá o filme do Chaplin, ele mostra outra realidade da fábrica, né? Ele mostra uma realidade em que o homem faz serviços repetitivos, braçais, etc. e tal. Por isso, então, que hoje nós temos, né, na indústria um meio de produção permeado por máquinas e com poucas pessoas. Então, a nova urgência da nossa aula seria: e essas pessoas que saíram, né, da indústria? Onde elas estão trabalhando? Ah, mas também vemos, né? Também vemos máquinas sendo inseridas no setor primário, no setor terciário. Então, no fim das contas, não vai sobrar mais emprego para os homens, né? Pessoas dizem que a todo momento novos empregos são surgidos. Então, o que nós temos é uma capacidade de mudança absurda, né? Então, às vezes, né, demora não, mas uma rotina ela é mudada, né, de tempos em tempos. Antes nós tínhamos rotinas que se estabeleciam por mais tempo. Hoje as rotinas são constantemente quebradas porque tecnologias vêm e vão, né? Às vezes nos entretemos com um tipo de rede social. Daqui 2, 3 anos surge outra rede social, né? Então é um exemplo disso. Então uma grande verdade da nossa aula, né, como está posto no título desse slide, a introdução de tecnologia na sociedade implica em uma série de transformações. Transformações nas relações sociais, transformações na família, transformações no trabalho. E o Thorstein Veblen já diria, né? A tecnologia determina inevitavelmente os hábitos e as maneiras de pensar dos homens, né? Então, a tecnologia, tem até sociólogos que dizem, antropólogos, que o celular ele se tornou uma extensão do corpo humano, né? Lógico, né? Extensão deve levar aspas, mas extensão porque o celular é como algo que vai estar boa parte do dia na mão da pessoa, ok? E o celular, né, desempenha inúmeras funções, né? Paga contas, conversa. Então, a função primordial de um celular, que é ligar para alguém, né, poucas pessoas fazem hoje em dia, certo? Ligar para o número de alguém. Se você tiver o bendito do WhatsApp, você pode fazer uma chamada de voz, uma chamada de vídeo. Então, você nem precisa do número da pessoa, né? Então, olhando lá para as primeiras fábricas da Inglaterra até hoje, né, o poder, né, de quebra de rotina ele é gigantesco,
né, de mudança do ambiente de vida, de trabalho, ele é gigantesco. Desde os ludistas, né, que quebravam as máquinas porque viam nas máquinas o mal, aquilo que tirava os seus empregos, né, até a tecnologia e a mídia no nosso cotidiano social. Às vezes os pais de vocês falam que vocês ficam tempo demais na internet, né? Mas já saiu pesquisa no Estadão falando que hoje em dia, né, adultos ficam tanto ou mais na internet que vocês, adolescentes ou jovens, certo? Então, né, a partir do que vem a ser tratado aí, as tecnologias impõem à sociedade constantes reajustamentos e adaptações às novas e breves rotinas. Às vezes nós escutamos e ficamos tristes de ver que certas pessoas perdem o seu trabalho e perdem o seu trabalho porque é um trabalho que se tornou obsoleto. Então as pessoas fizeram aquilo a vida toda, ou boa parte da vida. Então pergunta a ela, o que farei eu agora, né? Então é algo triste, mas são as novas urgências da nossa vida moderna, né? Nós temos que ter uma qualificação que também seja dinâmica. Então, se não der conta de fazer isso, eu posso fazer aquilo. Porque, como vimos lá no início da aula, um dos nossos imperativos é sobreviver. Então, não posso, né, cair na depressão, na crise existencial, se eu não me der bem na minha profissão. Então, as dinâmicas modernas demandam que você, né, constantemente se reinvente, se atualize, né, esteja sempre antenado para as mudanças do presente. Então, eu percebi que alguns dos meus companheiros conseguiram lidar com muita facilidade nessa nova situação das aulas, né, remotas, gravar aulas. Outros chegaram até a chorar, gente. Não estou brincando, porque não sabem, não tem o costume, certo? De lidar com essa coisa das novas tecnologias. Tiveram que aprender, né? Tiveram a ajuda de outros, alguns professores, né? Ajudaram outros professores. Então criou uma rede aí de solidariedade, um termo da sociologia, né? Uma rede de solidariedade para que as pessoas pudessem desempenhar bem, né, o seu papel ou minimamente gravar uma boa aula para vocês. Então, a grande lição desses tempos todos, né, então percebam que nas nossas aulas eu sempre tento fazer uma relação com esse momento maldito que vivemos, né? Então valorizem os professores, né, valorizem a escola, porque vocês não têm ideia o quanto a gente está se desdobrando para poder fazer esse serviço. Tá certo? Então, retomando nossa aula e fechando parêntese, além do capitalismo, né, outros fatores estimulam ou estimularam o desenvolvimento tecnológico. E aí, antigamente, esse conteúdo trazia um espaço, né, maior para a medicina preventiva, a medicina curativa, a medicina sanitarista, a melhoria genética, né, e aí cita até a eugenia, que seria aquela pseudociência, né, utilizada por nazistas, utilizadas por alguns governos, né, no passado, como o governo da Suécia, o governo da África do Sul, né, dos Estados Unidos, de tentar criar, da União Soviética, de criar um ser humano especial, né, melhor, um ser humano especial, eliminando, né, elementos com deficiências ou desvirtuados moralmente. Então isso colaborou para um desenvolvimento tecnológico. Se vocês assistirem, recomendo a vocês assistirem dois filmes sensacionais, são dois documentários. Eu sei que vocês não gostam muito de documentários, mas são sensacionais. Um é a Arquitetura da Destruição e o outro se chama 1900 Homo Sapiens.
Os dois abordam eugenia, né? Lógico que a arquitetura da destruição vai trazer um pouco essa coisa do parâmetro que o nazismo tinha, né, de homem, de arquitetura, de arte do período clássico, né, Roma, Atenas, Esparta. E o 1900 fala bastante sobre a eugenia, fala das pesquisas, e os dois têm disponíveis no YouTube. A guerra, como nós vamos ver no próximo slide, o aumento da população, e aqui fazendo já o início da passagem do bastão da tecnologia para a globalização, né, a vontade de expansão das transnacionais, que levou, né, a partir das 3 revoluções que a gente aborda sempre em geografia, que levou à globalização, e a vontade de maior interação entre as nações, que a gente chama de integração regional, né? Integração política, econômica e cultural, que tem na União Europeia o seu grande parâmetro, né? Sua grande referência. Então, no que toca à guerra, 8 tecnologias inventadas para a guerra que fazem parte do nosso cotidiano: micro-ondas, GPS, câmeras digitais, controle de tráfego aéreo, produção em massa de antibiótico. Foi importantíssimo nas guerras mundiais para evitar com que soldados morressem, que foram alvejados. Serviço de ambulância, computadores e internet. Então, voltando para a globalização, e para aquilo que a gente vai ver no anexo, a questão que se coloca né, é uma reflexão interessante que a apostila faz. Levando-se em conta que cada Estado-nação apresenta instituições jurídicas e mecanismos de representação e de controle político próprios, a globalização gera necessariamente alguns choques entre ideais humanitários. Levando-se em conta que cada país detém hegemonia dentro de um espaço geográfico delimitado, surge a indagação: até que ponto é possível globalizar uma determinada visão de ética, e se essa ética for contrária à constituição de um país? Então, o que nós vemos na Europa, é interessante, a palavra-chave dessa final da reflexão é ética. Então, nós passamos nos últimos tempos por fatos que nos mostram uma reação à globalização. Vimos o Brexit, né? Vimos uma eleição de Donald Trump, vemos que, né, dentro da Europa surgiram, né, movimentos políticos nacionalistas, né, meio que batendo de frente com esse ideal de construção de uma identidade supranacional. Então, até a questão que a gente sempre faz é: até onde vai essa ética europeia, né? Até onde vai essa ética supranacional? Porque nós temos pessoas que defendem essa ética supranacional e porque nós temos pessoas, né, que combatem essa ética supranacional, né? Então, vamos ver aí panfletos da Liga Norte italiana e do Fronte Nacional, que era a antiga o partido da Marine Le Pen, né, que seria aquele partido de extrema direita ou de direita, né, uma direita mais combativa. Então, por que esses partidos que nunca foram partidos relevantes, por que esses partidos hoje eles, né, estão reagindo? Então, a primeira explicação que eu poderia trazer para vocês é: aqueles que defendem a identidade europeia nasceram e foram educados dentro dessa educação europeia. São os mais jovens. E as eleições, e eu afirmo isso a partir do resultado das eleições, das pesquisas das eleições que levaram ao Brexit. A maioria dos jovens, né, votaram para a permanência do Reino Unido na União Europeia.
Aqueles que são mais combativos são os mais velhos, por um lado, são os mais velhos, né, que não pegaram essa educação europeia, né, essa construção dessa identidade europeia, dessa ética europeia. E esses caras também, quando eram pequenos, viveram o auge do welfare state. Então, na Europa de 1947 até 75, 80, assim como nos Estados Unidos, nós tivemos o auge do estado de bem-estar social. Então, por conta das mudanças da filosofia econômica dos estados, alguns welfare states foram desmontados. E, né, para fechar, alguns foram desmontados porque muitas indústrias fecharam e fecharam também postos de trabalho e fecharam também o que, né? Impostos. Impostos diminuíram. E quando você tem uma indústria produzindo, cada produto vai gerar um tributo que vai para o Estado. Se tem menos recurso no Estado, menor capacidade, né, de conduzir, né, de manter welfare states. Então, nós vamos ter as reações, e aí nós vamos ter, né, certos políticos que vão explorar essas coisas. Eles vão ver uma oportunidade de, a partir de uma narrativa, né, combater esse mal, né, que vem de fora. Então esse mal sempre vem de fora, né? Como o imigrante que vem concorrer, ou a União Europeia, ou esse tipo de política que foi, né, implementado, essa política que vê menos, né, direitos sociais. Então, né, nós vamos ver nos panfletos algumas reações a essas coisas, né, que são oriundas da globalização, né? Então, quando você pega o discurso de um Trump, quando você pega um discurso do nosso chanceler Ernesto Araújo, você vai ver que é um discurso, é uma narrativa que combate, né, a globalização, é uma narrativa, né, o Viktor Orbán, o da Hungria, esse partido italiano que nós vamos ver, é uma narrativa anti-globalização, é uma narrativa anti-multilateralismo, né? Combativa aos multilateralismos, então, e uma defesa, né, do nacionalismo. Então, é o America First dos Estados Unidos, né? É o Brasil acima de tudo, né? Deus acima, como que é aquela expressão do Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo, Deus sei lá. Enfim, vamos lá então concluir nossa aula, né, com os panfletos nacionalistas e anti-imigração. Vocês vão gostar, vamos lá. O primeiro panfleto, né, da Liga Norte Padania. Padania é uma região da Emília-Romanha, italiana, né? Então veja aqui, ó, Romanha cristiana, né? Então Romanha, Emília-Romanha, cristã. Mai significa nunca em italiano, nunca muçulmana. Então eles ou elas, nós, então mostra, né, a mulher da cultura muçulmana, né, reclusa dentro de casa, e a mulher moderna italiana, né, inserida na sociedade, no mercado de trabalho. E aí se coloca, e é uma questão, né, bem ridícula, porque a Turquia não é um país fundamentalista, né? Siete disposti a arrischiare, tipo assim, vocês estão dispostos a arriscar? Não a Turquia na Europa. A Turquia, apesar de ter também o seu representante de ultradireita, que é o Erdogan, a Turquia é um dos países mais modernos, né, do Islã. A Turquia, ela é bicontinental, né? Ela é europeia e é asiática. E a Turquia deseja ingressar na União Europeia faz tempo. Só que o fato de ser muçulmana é um empecilho, um impedimento. Veja mais aqui algumas imagens.
Olha, aqui seria um barco com refugiados. E aí, esse barco, né, essas pessoas são chamadas de horda. Horda é um termo que se usa muito quando você trabalha com bárbaros, né? Então, quando a Roma foi invadida pelos bárbaros, o termo que se usava com eles era horda. Então, é um confronto entre civilização e barbárie. Olha lá, ó. Existe o America First e Prima gli Italiani, ou seja, primeiro os italianos. Então, dentro da visão do Matteo Salvini, que é esse camarada aqui, que é a principal referência da Liga Norte, né, os direitos sociais deveriam ser exclusivos dos italianos e não dos imigrantes que se estabelecem. Olha só essa imagem. Você é tipo assim, eles usam vós, né? Vós quereis um governo assim, né? O ministro da família com burca, né? E aí a expressão esvelha é acorda. E aí vorreste um governo così, né? Quereis um governo assim, com chineses vendendo, né, produtos made in China. E isso acontece na Itália, né? Quando eu estive na Itália, eu comprei uma camisa, um souvenir de Roma com o SPQR, né, o Senatus Populus Quae Romanus, e essa camisa era made in China, essa camisa não era feita na Itália. Então mostra a contradição da globalização. Olha esse panfleto. Sim à polenta, não ao cuscuz. O cuscuz é um alimento de origem do norte da África, certo? Então, coma polenta e não coma cuscuz. Mas o pior é essa imagem aqui, ó. E eu faço a tradução, eu fiz a tradução aqui do lado, né? Então, é a integração deles. Em 50 somos um país vergonhosamente uniétnico. Em 60 fazem aí tipo aceita os primeiros negros, né, os primeiros estrangeiros que fazem os trabalhos que nós não queremos fazer. Em 70 aumenta, né? E ele fala, eles remediam nossa negação. Tipo, a nossa denalitar seria como nós não temos filhos, eles têm, certo? Denalitar seria uma expressão tipicamente italiana para quando você não quer ter filhos. Em 80, serão eles a pagarem a nossa pensão. Então são os argumentos lançados pelos que aceitam, né, a imigração. 90, os imigrantes delinquentes são uma minoria. 2000, finalmente somos uma nação multiétnica. 2010, precisa se respeitar a vontade da maioria, ou seja, os italianos então se tornam minoria no seu próprio país. 2020, afinal, a nossa era representa uma sociedade decadente, né, quando você tem, né, a maioria de elementos de outras etnias. E 2030, né, nessa imagem, o que representa para eles a destruição da nação italiana, né? Então a única opção para combater isso seria a Liga Norte. Aqui a gente vai para o Front Nacional. E aí ele fala, assez de racisme anti-français, on est chez nous. Então, tipo assim, chega de racismo anti-francês, nós estamos na nossa casa. E aí Marine Le Pen, né? Com os mesmos dizeres, certo? Então essa é a guerra cultural que a Europa está travando, certo? A guerra dos estrangeiros contra os autóctones, né? Então uma guerra que ela é silenciosa, mas é uma guerra que está na narrativa, ok? Peço desculpas se me alonguei um pouco mais, mas acho que vale a pena essa análise dos panfletos. Um abração, até mais.